Maria, 60 anos, há 7 meses iniciou prurido, dor em queimação e choques em região frontal e orbitária direita, com aparecimento de eritema e vesículas na região da dor. Teve um diagnóstico de alergia em serviço de emergência da UPA de Ceilândia, porém, no quarto dia de tratamento da alergia, não apresentou melhoras voltando ao hospital, onde foi atendida pelo Dr. Clério, que a diagnosticou com herpes zoster. O Dr. Clério prescreveu antiviral valaciclovir por 10 dias para controle da dor. Para controle da dor, foi prescrito pregabalina de 75mg de 12 horas, associada a tramadol 100mg também de 12 horas, com controle completo da dor após 30 dias de início dos sintomas, permitindo a suspensão dos medicamentos. Há 4 meses, a dor retornou na mesma região, em choques paroxísticos e queimação, de fortíssima intensidade, sendo desencadeada pelo toque e por água no banho, a lodínia. O neurologista programou reintrodução de pregabalina e tramadol em doses elevadas. Como teve controle parcial da dor, foi associado a amitriptilina, 75mg à noite, e um adesivo de lidocaína tópica a 5% no território da dor, com alívio parcial. Foi orientada a não dirigir veículos até segunda ordem. Há um mês, o controle completo da dor iniciou redução progressiva dos medicamentos. Ela ficou 3 meses ainda tratando, né? Sim. Da outra vez ela ficou só 1 mês. Mas ela iniciou há 7 meses, né? Então vai dar... Ela começou com prurido, dor em queimação e choques, né? Na região frontal. Aí ele só passou os sintomáticos lá, né? Porque já diagnosticou com herpes zoster desde o início, né? Não, no início ela foi diagnosticada com alergia, né? E aí foi tratada a alergia, não teve melhora, ela voltou, doutor. No quarto dia de tratamento, a alergia não melhorou, aí ele foi, colocou, o Clério foi e diagnosticou ela com herpes. Isso. Tranquilo, eu vou passar aqui a primeira questão aqui, tá? Então é isso aí, vamos lá. Classificar a dor de Maria, as duas dores, né? Há 7 meses e há 4 meses. E aí? Se ela começou sentindo uma dor 7 meses, né, e ela reclamou dessa dor logo que ela apareceu, ela vai ser uma dor aguda, né, diferentemente da outra que apareceu depois, que era essa dor aguda que se tornou crônica, né. Então, sim, muito bom. Mas antes disso, lembra daquela classificação lá? Ela é uma dor aguda, nociceptiva. Antes de aguda, né? Ela é nociceptiva ou não nociceptiva, nesse caso, né? Aí dentro delas a gente tem outras classificações. Aí foi mal. É uma dor nociceptiva. A primeira aguda, a segunda crônica. E aí, o que você acha? Aí a gente tem que classificar ela, se ela é neuropática, se ela é somática, né? Aí a gente vai dividir. Aí nesse caso aí, ela é uma dor neuropática. A primeira, ela começa com vesícula, aparecimento de coisa, aí é uma dor somática, né? Isso. Porque ela tá trabalhando, ela tá com os receptores ali, então ela tá atacando os nossos receptores. Porque tem eritema, vesículas, região da dor. A segunda dor já é uma dor neuropática. Isso. Não que foi até, pode ter sido desencadeada por aquele mecanismo que a gente discutiu na última revisão, que era do INDAP, né? Provavelmente ela foi hiperestimulada ali no segundo neurônio, CPME, criou toda aquela cascata de alteração genética, né, e de reconfiguração, e aí criou essa dor crônica. Inclusive, no caso de herpes zoster, 25% dos pacientes continuam com essa dor pelo resto da vida. Tem que entender que a herpes ela tem um padrão, né, de acometimento, né? Ela vai faz aquele cinturão, né, que fala. Então ela vai nos gânglios, né, da raiz, né? Isso. Ela aparece também na região de face e ela faz esse cinturão, né? Eu esqueci o nome. Aí, eu me lembro que eu acho que no BER o traço a rota do dermato, né? Dermato. Inclusive no Bern ele fala que a herpes zoster ajudou muito a classificar os dermátomos, porque ele tem justamente a característica de pegar a região específica. Então, o estudo dos dermátomos tem a ver paralelamente com o surgimento
com a doença herpes zoster, que justamente é isso. Tem que pegar também, atentar, porque é uma mulher de 60 anos, então ela já tem uma imunossupressão, né, por causa da idade, então ela já tem uma queda, né, da imunidade, que são fatores de risco, né, para a neuropatia, né, causada pela herpes, né. Pessoal, eu vou voltar só um pouquinho lá na classificação, e aí vocês falaram que a primeira dor dela era uma dor somática, né? Pois é, não é dor somática, não é nociceptiva, tá? Sabe por quê? Era uma dor neuropática desde o início, uma dor neuropática aguda. Algumas doenças, tipo a herpes, o diabetes, a deficiência de B12, são doenças que elas causam essa desmielinização, né? Alterações aí nessa condução aí dos neurônios. No caso aí do herpes zoster, ele vai estar lá, quando a doença está, como é que fala, incubada lá, o vírus vai estar dormente lá no gânglio da raiz dorsal. E aí quando tem, igual o Geruel falou, que tem essa queda aí da imunidade, esse vírus ele vai reativar, e aí ele vai seguir essa via aí, vai seguir essa via do nervo, né, da região dermátoma, e vai acabar causando lesão, e aí vai gerar essa dor, que vai ser uma dor neuropática. Aí é uma dor neuropática aguda, tá bom? Na verdade, esse problema aí, eu lembro que deu uma confusão, porque parece que ela pode ser classificada como mista, né? Porque tem essa questão da neuropatia, e justamente por conta dessa lesão neuronal, né? Você vai ter aí essa desmielinização, mas você também vai ter um componente inflamatório justamente por conta daquela sopa inflamatória, né? Você vai ter todos os componentes inflamatórios, citocinas, substância P e tudo, que também tem esse componente inflamatório. Aí ficou nessa dúvida aí. E aí, assim, alguns tutores falaram que poderia ser classificado como uma dor mista, né? Neuropátia e também nociceptiva. Faz sentido, eu lembro, o doutor Felipe falou mesmo. Boa. Questão da dor mista. Bom, Daniel. Já chegou com o pé na porta, Daniel, né? Muito bom, Daniel. Nossa, chegou dando bicuda. Cara, mas lembrar que algumas doenças, tipo diabetes, a herpes zoster, aí quando for classificar elas, eles vão colocar esperando que você fale que ela é neuropática. Tá bom, pessoal? Só lembrando que a gente tem que lembrar das classificações da dor, né? Que a gente fez na passada, mas só lembrar, né? Que a gente acaba tendo 5, né? Então a gente vai ter ela somática, né? Tendo que a gente tem a somática é a neuropática, a nociceptiva, sendo que a nociceptiva ela é dividida em visceral e somática. Tem a mista, como o Daniel falou, tem a funcional e tem a psicogênica, né? Dessas 5 classificações. A funcional nossa, velho. E tem aqueles start points lá, aqueles pontos dolorosos lá, qual que é o nome da doença? Fibromialgia e Fibromialgia, ela entra nessa parte, né, da doença funcional. Tranquilo. Mas a fibromialgia e tem outra, não é a fibromialgia que entra nos start points, não, né? Miofacial. Isso, miofacial, isso mesmo. São as duas. Então elas acabam entrando nesse aspecto, nessa classificação que a gente falou. Então, aguda, crônica, a gente já falou no início. Então, ela tem uma dor aguda no início, depois ela vai para uma dor crônica. A neuropatia, porque ela acaba. O que caracteriza uma dor neuropática é essa lesão, né, no nervo. Uhum. Boa. Aí a gente tem a neuropatia diabética, tem a própria herpes zoster. Tranquilo. Aí a gente classificou, né? Então vamos para a segunda pergunta, que é discutir a Opa, pode falar, desculpa. Não, é só porque a gente está falando da classificação. É para ficar bonitinho, a gente tem que só lembrar que a dor neuropática ela pode também ser periférica ou central. Então ela também entra aí, né? Então, assim, na própria classificação. E a maneira como ela se aplica, no caso, em choque, em queimação, em formigamento, e aí entra nessa classificação. Fica um nome grande, né? Então,
se ela é aguda ou crônica, se ela é nociceptiva ou não nociceptiva, aí no caso, se ela é neuropática ou nem lembro qual é a outra, esqueci até. Somático. Não, É somático. da não nociceptiva. É neuropática. E funcional. Tem a somática, tem visceral, né? A nociceptiva é a somática ou visceral. Aí a não nociceptiva, aí ela tem duas, é a neuropática ou é a funcional, né? Funcional. Então, aí no caso você também vai classificar dentro dessas, assim, se é queimação, se é choque, enfim, porque aí fica ela bonitinha. E no caso, se ela é em grande intensidade, se ela é em baixa intensidade, se tem vesículas ou não, enfim, isso tudo pode Vocês que fizeram a prova no passado, eu sei que foi o doutor. Mas vai ser ele que vai fazer de novo. Ele pedia essa classificação dessas dores, dessa mesma forma, né? Todas. Todas, né? Todas, Todas entravam classificando a dor, né? Todas, tá, a beleza. primeira pergunta era classificador. Aí você tinha que falar se era somática, se era nociceptiva, se era neuropática, se era somática, se era visceral, e na neuropática se era periférica ou central. Tranquilo? Beleza. E aí ele deu. Só, Pode falar, Daniel, desculpa. não, só lembrando aí que como a gente classificou a segunda dor como a dor crônica, né? Que tem o nome bonitinho, né? Que aí no caso seria a neuropatia pós-herpética, né? Que se quiser deixar ela bem delimitada. Muito bom, é isso mesmo. E a outra é que não é o rosto, né? Então ela não vai ter entrada medular, ela não vai pegar aqueles caminhos que a gente tinha classificado lá. Ela entra lá no menisco medial, né? Porque ela vai pegar trigêmeo, ela tem um outro acesso lá, ela forma o menisco medial. Então o nervo trigêmeo, se pegar o nervo oftalmico, no caso, ela é até pior. Então, porque, sei lá, se de repente você for colocar o caminho da dor, coloca lá, porque aí ela vai trocar lá, vai virar na medula. Não, ela não vai lá porque está no rosto, né? Então, lembrar disso porque faz diferença, né? É no rosto a lesão. E aí pode parecer uma bobeira muito grande, mas todo ano tem algum exemplo que o doutor vai contar que alguém fez isso, e faz mesmo, que a gente pega despercebido pensando no caminho do corpo de uma maneira geral. Mas isso daí ele junta lá no lemnisco medial, com as vias que estão acendendo, aí ele junta lá para formar o resto do trato, né? Enfim. Aí lembrar que depois, ela tem uma remissão nessa doença, aí o vírus fica incubado, então ele não tem tratamento, a pessoa vai ter esse vírus a vida toda, aí numa queda de imunidade, né, com os fatores de risco, de idade, ou o paciente que é HIV positivo, alguma doença que leva à imunossupressão, um paciente que faz quimioterapia, aí esse vírus pode ativar novamente. Como ele está no gânglio, ele vai e migra. Ele está no gânglio da raiz dorsal, aí ele vai, e como eu falou também, aí ele já pega o trajeto do dermato. Qual que era? Tem os dermátomos também, né? É da torácica, tem umas... T3, eu acho, é T3 T3, né? e... Que é o certinho que ele faz, né? O cinturãozinho lá. Eu sei que era torácica, eu não lembro igual T3, mas não lembro se tem... Porque eu não lembro que era 2. É T3L3. T3L3, beleza. Isso. Então aí... Qual que é a próxima pergunta? A próxima pergunta a gente já entrou nela, né? Que é discutir a fisiopatologia da dor herpética, né? No nosso manual da HA é o cobreiro, né? Que a gente pergunta e que a gente nunca descobre, mas é essa chicotada do diabo aí, que se de repente pega na sala, fica como se tivesse tomado uma chicotada, né? Da coluna mesmo até na divisão anterior, da onde tiver machucado, e parece que toma uma chicotada mesmo. Tranquilo, aí a gente está discutindo a fisiopatologia, né, da dor, e aí a gente vai ter dois tipos, né, duas explicações para a fisiopatologia, do quadro agudo e do quadro crônico, né, que o Daniel falou da neuropatia pós-herpética. E aí o Geruel já começou a falar, eu também já tinha comentado, né, que o vírus vai estar lá latente no gânglio da raiz dorsal, e aí baixou a imunidade, alguma imunossupressão, o vírus vai se ativar, ele vai começar a se multiplicar, e aí ele vai causar uma ganglionite, né, por conta da replicação dele, e aí ele vai se deslocando no trajeto do nervo, e aí desse trajeto ele vai causar inflamação, destruição da base mielina, necrose, a degeneração, e aí isso faz com que diminua, né, o potencial de ação. Aí vai alterar o potencial de ação, né, diminuindo aquele limiar, né, e aí vai gerar essa dor aguda, né.
Tem mais Como o Everton falou, aí pode ser uma dor em choque, em queimação, né? Que é o típico de uma dor neuropática, né? Que incomoda muito o paciente. Até porque ele não vai ter a lesão na pele depois, né? A lesão ela some, ele vai ter a dor no trajeto da lesão, né? Que é uma das coisas que tipo dificulta até o tratamento, assim, o diagnóstico no início. Se é um médico diferente, ele não vai meio que saber. Tem pacientes que não tem a lesão, né? Não tem mais o prurido, porque já tratou, já passou sintomático, né? Passou alguma coisa no local, aí ele só tem a parte já mais neuropática, não tem mais aquela lesão cutânea. Isso quando tem sorte de ele procurar um primeiro médico, né? Porque como ela vai, teoricamente, sumir, ela vai regredir ali, mesmo que ela não saia do dano, fique multiplicando, quando volta, sem o tratamento, ela volta, há um risco dela voltar até muito pior, né? Sem esse acompanhamento. Então, 6 meses aí, nesse caso, faz com que, se regredir de uma vez e ela não usar um remédio, volta muito pior, então vem com as sequelas, por exemplo, pode ter a neuropatia necrótica lá, que de repente pode afetar o olho, ou seja, pode ser realmente muito grave. Só lembrando dessas características que vocês falaram, né, da dor, no caso, um fator importante para diferenciar é que quando ela é aguda, geralmente ela é uma dor mais empontada, né, mais agulhada, que eles falam, né, e quando ela vai para neuropatia pós-herpética, aí que ela assume esse caráter de queimação, né, então esse é um fator até bom para você conseguir diferenciar as duas. E sem contar que a gente tem também aquele fator de pior prognóstico, né? Que é quando você tem uma neuropatia silenciosa, que não tem as máculas, né? Que a pessoa tem a neuropatia, mas não apresenta as máculas. Então, isso é um fator de pior prognóstico, né? Geralmente é uma neuropatia bem mais grave. E até para diagnóstico, né? Fica mais difícil se o paciente não souber. Primeiro, se o médico não pegar uma história clínica boa, né? E o paciente também não referir isso, vai ficar difícil para diagnosticar e mais difícil para tratar. Beleza? Sim. Foi bom essa parte do Daniel mesmo. Então, na fase aguda, a gente tem a dor empontada, né? E a outra já tem a dor mais em queimação. Na fase crônica, né? Na herpes pós-herpética. É interessante aí que no problema ele traz que a dor aumentou ao tomar banho, né? E é justamente a lodínia, né? É a lodínia, exatamente, porque as fibras que vão ser mais afetadas, no caso, são as fibras tipo C, que vão fazer aquela conversão, né, de temperatura e dor, né? É dor? Ela baixa o limiar, né? Ela baixa o limiar, né? Porque a lodínia vai ser aquela, ele não tem o estímulo que não é doloroso se torna doloroso, porque ele começa a receber o tempo todo substâncias audiogênicas lá, ela teve aquela alteração, teve a lesão, então ela baixa o limiar dela de dor. Aí ela começa a start de dor, coisa que não era para ser. Tá. Só para trazer que a questão é na fibra C, né? Que a gente acho que a gente não peguei aqui se tinha especificado, mas é que é a fibra C que vai fazer justamente essa troca da sensação de temperatura pela troca por sensação de dor, de queimação. Né? Tá, deixa eu só comentar um pouco isso aí. Primeiro a gente vai ter essa neurologia pós-herpética, né? Então eu vou ter um dano, tissular um dano no neurônio. Esse dano geralmente causa uma desreferentação. Vocês sabem o que é lembram o que é desreferentação? Ela mudar, né? Ela vai de uma fibra que não era para dor, né? Ela se torna para dor porque ela desaferenta, né? Então isso. Aí vou fica diferente, né? O receptor dela. Aí eu vou ter uma desmineralização, aí isso vai gerar uma degeneração axonal, né? E aí o nervo aí na tentativa de regeneração, ele forma brotamentos, que aí a gente pode chamar também de neurômios. E aí ele passa a constituir focos ectópicos. Ele começa a dar curto-circuito, né? Como se fosse curto-circuito. Ele vai começar a liberar aí esses focos ectópicos e vai desencadear dor, né? E aí tem esse brotamento vai favorecer a aproximação das estruturas, né? Que aí tem a excitação cruzada, um vai ativando, uma fibra vai ativando o outro, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? E com relação à lodínia nessa neuropatia, né? A gente vai ter esse brotamento aí que o Geroa falou, principalmente dos neurônios da beta, né? Os mecanorreceptores. E geralmente eles terminam nas lâminas mais profundas, né? E aí eles
vão brotar para a lâmina 2 e aí vai ter aquela. Vai gerar tipo vai começar a gerar estímulos que eram táteis, vai começar a ser interpretado como dolorosos. Ele pega meio que detalhe, né? Então, só trazendo, então, é que eu acho que eu falei das fibras C, mas é porque na neuropatia essa fibra C vai ser meio que colocada de lado e o estímulo vai ser pela A delta, igual você falou mesmo agora, o Wesley. E aí o estímulo que antes era, né, de tato e vai ser de dor também, né? Bem isso mesmo. É que é a neuroplasticidade, né? E aí tem essa reorganização sináptica e aí vai gerar essas conexões diretas aberrantes, que esses brotamentos. Até porque tem que ceder, Clério, porque a gente tem que lembrar que a C ela é desmielizada, né? Então ela já não tem mielina. Então você tem que trabalhar com uma fibra que tenha mielina para poder desmielinizar ela, para ela poder dar. Porque é um fio, né? Então é um fio desencapado, aí esse curto-circuito, né? É isso. Boa, legal, muito boa. É porque no resumo que eu estou acompanhando aqui, é da Júlia, e ela fala primeiro que as lesões são principalmente na fibra tipo C, mas aí ela fala depois que com as perdas da fibra tipo C, né, então as fibras tipo A delta que vão levar a sensação de dor, que é justamente o que a gente colocou aqui você falou e o Wesley falou da diferenciação, né, e do brotamento de ramos nas lâminas, né, de Hexa. Mas é essa alodínia, né? Mas lembra que o Daniel falou que no início a gente tem a inflamação? Essa inflamação... Sim, que é essa inflamação que vai destruir a banha de mielina. Não, mas essa inflamação também vai ativar as fibras C, né? E essa fibra C vai ter aquela parte lá de ativar os receptores do glutamato, MDA, o magnésio sai, isso. Cifós, Cejus, vai ter toda aquela plasticidade lá, central, entendeu? Isso aí vai causar aquela parte do indup, que a gente, assim, acho que foi tu, Gerel, que comentou, não foi? Do indup, e vai ter a parte da plasticidade, vai causar a hiperalgesia, né? E a alodínia e essa desafiltração. É isso mesmo ou eu tô enganado? Eu tô aqui sem colar. É porque assim, ó, na neuropatia aguda, você vai ter justamente essa perda da bainha de mielina, você vai ter esse dano tecidual, e aí com esse dano você deixa esse neurônio exposto, né? E aí com isso você vai ter essa questão da dor. E o que o ENDAP faz? Quando você tem essa dor prolongada, você vai começar a ter essa mudança desse perfil desse neurônio, né? E aí você começa a ter todo esse fator que o Wesley explicou aí, de brotamentos, de reações cruzadas, de deaferentação, e aí você já entra na neuropatia pós-herpética, né? Então, no primeiro momento, você tem só o primeiro dano e a lesão, isso que vai causar a dor, e no segundo momento da dor crônica, vai ser essa mudança de perfil do neurônio. E além disso, além desses fatores que ela explicou, ainda tem a questão que você vai ter uma perca aí dos neurotransmissores GABAérgicos, né, que são inibitórios. E isso vai fazer também com que tenha essa dor aí mais exacerbada. Muito bom, Daniel, muito bom. Aí, só a relação, quando a gente fala de ENDAP, como é sensibilização central, aí no caso, entre aspas, tá? Não vai importar muito o neurônio, porque aí a gente está falando de ligação de magnésio, os genes lá, Cefose, Cejun, a relação de NMDA, porque aí é por somação, então ele vai gerar dor por ser um mecanismo central mesmo. A relação periférica envolve o brotamento de A beta, porque as de dores é A delta, que é diferente, né? Então é A delta e C são nociceptivas, são para dores, nociceptores. E aí quando você tem essa proliferação e você acaba tendo um brotamento é de A beta, ou seja, de outra fibra. Então o brotamento não vem do que era realmente dor. Você brota, e nesse caso quando tem destruição desses neurônios, eles não voltam, eles não nascem da mesma forma. Então aí entra o que o Wesley falou é aberrante, é uma construção aberrante. Ele volta onde ele quiser, onde der para voltar. E aí você começa a ter sensibilidade alterada, começa a sentir dor no caso da alodínia, porque antes era tato e agora é dor, a relação de percepção, né? Mas aí o ENDAP, como ele é central, aí ele já é um mecanismo químico, né?
Por isso que eu falei, entre aspas, não importa muito o neurônio. Claro, vai alterar, vai tá sendo ativado, é claro que importa. Quando eu digo que é entre aspas, é porque é muito mais um mecanismo químico de ligação, que aí os fármacos vão tentar reverter, né? Quando tem a desmineralização, né, e aí vai ter essa tentativa de regeneração, a gente vai ter alterações no canal de sódio, né, que é os canais lá que vai desencadear os potenciais de ação. E aí eu vou ter essas alterações quantitativas e qualitativas, né, e isso vai influenciar muito aí principalmente nos estímulos, né, no potencial de ação. Enfim, manda aí, André, você que começou a falar. André? André, cadê você? Oi? Travou aqui, repete aí, por favor. Não, tá tranquilo, irmão. A gente tá de sacanagem contigo aí. Ah, só. E aí, galera, pode continuar aí. Tem mais alguma coisa aí pra falar disso aí? Será que a gente já... Mas acho que a fisiopatologia acabou, né? Acho que é acho isso. que vamos lá. acabou. Então, A patologia já foi, gente. então, vai lá, É porque a mais chata é a fisiopatologia da Alzheimer. diabetes, da neuropatia diabética. É, Porque aí ela tem aquelas fases, né, de tipo, da glicose, aí eu tenho meio que o edema do neurônio, aí eu tenho a degeneração dele e tudinho. A da neuropatia diabética, a fisiopatologia é mais longa, essa daí é mais curta. tranquilo. A gente já tem mais duas perguntas, né? Que é explicar as medicações, tá? Que foi prescrito para Maria, os mecanismos de ação, os efeitos colaterais e os mecanismos da lodina da dor, né? Que a gente já explicou. Então ficou só essa última questão aí da medicação. Medicação. Eu acho que antes da gente entrar nisso, era válido a gente falar do quadro clínico, né? Da herpes zoster e tudo, que é meio que a gente Boa, pode mandar aí, Daniel. não deixou claro, né? Pode falar, Daniel? Pode mandar. Ah, pode falar? Pode. Ah, então, pelo que eu me lembro, tem a questão do que você vai ter primeiro essa dor, né? Que vai começar aí, a gente viu dos dermátomos aí, né? Ela pode ser, geralmente ela é ou na face ou no tórax, e ela é unilateral, né? Tipo, muito raro cometer bilateralmente, então a gente vai ter essa faixa aí, essa barra que eu também não lembro qual era o nome que tinha lá, cinturão de alguma coisa, e que vai ser unilateral, né? E aí a gente vai ter esses eritemas maculopapulosos, né? Que eles duram de 1 a 7 dias e depois eles começam a formar crostas, né? Então isso aí caracteriza essa fase aguda da doença, e como eu já tinha falado, ela vai ter essa dor mais empontada, né? Pode ser em queimação também, mas geralmente empontada. E aí depois ela some, né? Desaparece, depois retornando para a fase aí da neuropatia pós-herpética, né, que já vai ser essa dor aí em queimação. Eu não lembro se tem mais alguma coisa importante, quadro clínico, vocês lembrem? Não, eu concordo com isso, é só lembrar dos fatores de risco, acho que eu já falei já, né, idade, essas coisas, entra também. Tem que ter, por exemplo, desenvolvida a doença, né, no caso, mas tem vacina, lembrar disso. A neuropatia pós-herpética, no caso, ela pressupõe você ter a herpes, aí depois você vai reativar, e aí ela tem as divisões clássicas lá de aguda, subaguda, crônica, que é relacionada ao tempo, né, que aí pode estar a dor. Se o paciente com atendimento, digamos, com um ano de dor, neuropatia pós-herpética sem tratar, porque achava que ia passar, ou tentou outras coisas, de repente a chance dele ficar com algum tipo de sequela, o tratamento ser pior, enfim, acaba sendo um quadro muito mais difícil de tratar também, né? Então, o tempo depois dessa recidiva também é importante. Boa. E aí, deixa eu ver aqui, só para ficar completinho, é que tem a questão que ela pode também ter sinais sistêmicos, né, de cefaleia, febre, calafrio e mal-estar. Só para fechar aí o quadro clínico certinho. Muito bom. Top. No frontal. Zero, acho que pode ir para as medicações. Né? A gente vai trazer depois uma discussão só de medicações, né? A gente vai só, entrar, mas não precisa nem se aprofundar, não. Mas quem quiser se aprofundar, porque eu nem estudei. Se alguém estudou essas medicações... A gente vai ter um dia só para medicação, é só lembrar da pregabalina, né? Que foi passada para ela, que é
o nome já ajuda, né? É o GABA. E como o Daniel falou, ajuda no aspecto porque a paciente ela tem suprime, né, a questão dos GABAs, né? E o GABA Um ele é inibitório. Então ele anticonvulsivante. atua na. Desculpa. Ele é um anticonvulsivante, né? Mas ele acaba atuando com Isso. Na via descendente. a Né? via descendente da dor lá. Lembra que a gente falou que tem a via ascendente e a descendente? Boa, isso mesmo. Entendeu? Aquele portão da dor lá, a gente trabalhou naquela via descendente da dor que ela usa GABA. Então, GABA, noradrenalina. Então, como o paciente ele tem diminuição de GABA, usando um pré-gabalínico, né? Então, ele vai aumentar a quantidade de GABA, né? Então, vai diminuir o limiar vai aumentar esse limiar de dor e vai sentir menos dor. É utilizado também, que vai ver lá na parte de artrite também, de fibromialgia, usa também GABA. Boa, Eu me boa. lembro que. Só para. Desculpa, Fala aí, André. o mais Fala aí, André. importante. Foi mal, o André vai falar? Foi mal. Vai lá. Não, você ia falar do antiviral. Vamos mandar, André. Vamos mandar. Não, calma, então, antes da gente ir, só porque Pois é, tá falando pode ir. da pregabalina, que é o mais importante disso, como é o doutor Hernani, né? Porque ano passado ele cobrou, realmente não é AC, né? Ele comentou esse ano, mas é o receptor específico dessa medicação, que é aquele alfa-2 delta, porque aí ele vai inibir canal de cálcio. Então, de repente, se não tiver nada aí, já registra, porque se ele cobrou lá no EAC, de repente ele joga uma perguntinha exatamente sobre esse, né? Ele vai, no caso, se ligar lá, essa subunidade, alfa-2 delta. Essa é a importância dessa medicação de uma forma muito específica, né? Com certeza. E ele vai bloquear os canais de cálcio, e aí ele vai Não tem transmissão sináptica. reação glutamatérgica nesse caso, né? E também vai ter esse efeito. Porque ele vai, de uma maneira geral, essa classe de anticonvulsivante, pensando na classificação geral, Tá falando da pré-gabalina, né, André? pré-gabalina e a gabapentina, porque eles vão Ok. aumentar a GABA, tá? Esse é um ponto importante. Aí, no caso, a pré-gabalina, Gia usa também GABA. Eu me Mais lembro que. Só para. desculpa, Fala aí, é André. porque o mais Fala aí, André. importante, foi mal, o André vai falar, foi mal, vai lá. Não, você ia falar do antiviral. Não, calma, então, antes da gente ir, só porque Pois é, tá falando pode ir. da pregabalina, que é o mais importante disso, como é o doutor Hernani, né? Porque ano passado ele cobrou, realmente não é AC, né? Ele comentou esse ano, mas é o receptor específico dessa medicação, que é aquele alfa-2 delta, porque aí ele vai inibir canal de cálcio. Então, de repente, se não tiver nada aí, já registra, porque se ele cobrou lá no EAC, de repente ele joga uma perguntinha exatamente sobre esse, né? Ele vai, no caso, se ligar lá, essa subunidade, alfa-2 delta. Essa é a importância dessa medicação de uma forma muito específica, né? E ele vai bloquear os canais de cálcio, e aí ele vai Não tem transmissão sináptica. reação glutamatérgica nesse caso, né? E também vai ter esse efeito. Porque ele vai, de uma maneira geral, essa classe de anticonvulsivante, pensando na classificação geral, Tá falando da pré-gabalina, né, André? pré-gabalina e a gabapentina, porque eles vão Ok. aumentar a GABA, tá? Esse é um ponto importante. Aí, no caso, a pré-gabalina, ela vai ter essa relação específica de se ligar a essa subunidade alfa-2 delta. Esse é um ponto importante. Porque se você for falar de carbamazepina, ele, no caso, vai diminuir a condutância de sódio e de cálcio. E, no caso, tem o topiramato, que também é um anticonvulsivante, né? E aí ele vai potencializar os canais de cloro, porque se ele potencializa o canal de cloro, lembra inibe bem, o canal tá? de cálcio nessa jogada. Por que a gente está falando isso tudo? Claro, isso é uma classe de anticonvulsivante, só pelo menos para a gente ficar com isso na cabeça. A pregabalina tem esse fator específico, a terceira vez que eu vou falar, porque é realmente importante para ele, né? Essa subunidade alfa-2 delta. De uma maneira geral, Exatamente. eles vão diminuir essas ações repetitivas que a gente tinha comentado lá do ANDAP, que seria de somação. Então, se eu reduzo usando por que usar um anticonvulsivante por uma dor, que no caso está no rosto, é por conta dessa somação. E aí ele vai não só inibir lá os canais de cálcio, que vai disparar, mas ele vai também alterar essa relação da somação, que aí pode prejudicar e gerar essa despolarização que é persistente e gerar o ENDAP, né? Esse era um ponto só, é específico, mas ele é importante de se citar.
O Everton, ele se liga a esses receptores alfa delta aí e bloqueia a liberação? Como é que é? Né? Eu não vi essa parte ainda, né? Não quer dizer. Isso, aí ele vai se ligar e vai. Essa subunidade específica, que é alfa 2 delta, ela vai bloquear o canal de cálcio. Então, nesse caso, vai inibir. Quando ela se liga, a pregabalina se liga, essa unidade, ele bloqueia o canal. E aí, no caso, vai inibir a despolarização como resultado. Seria essa a importância. Porque cada um dos anticonvulsivos violentos vai ter uma ação diferente, entendeu? E no caso, ele cobrou essa subunidade. Por isso eu tô repetindo, porque parece que é muito específica, né? Não sei porquê, mas cada um tem uma ação. Mas no caso, com bloqueio de canal de cálcio, ele deve bloquear a liberação do neurotransmissor, né? Que não é despolarização. Beleza, então gabapentina, pregabalina, alfa 2. Porque para liberar neurotransmissor, aquelas vesículas de cálcio que são abertas, né? Aí libera glutamato, essas coisas. Se eu bloqueio o cálcio, esse neurotransmissor vai ser prejudicado. Porque para disparar, porque você pensa assim, a mielina, ela ajuda para disparar rápido esse sinal de dor, né? A gente está com ela prejudicada. A gente está pensando no canal de cálcio por conta da polarização. Você polariza, desbloqueia e propaga. Seria mais ou menos isso. Como esse bloqueio que ele vai fazer nessa ligação vai prolongar essa despolarização. Ou seja, é aquilo que o Jorel tinha comentado de reduzir, aumentar o limiar da dor. No caso é porque, como não vai despolarizar, você vai disparar menos esse sinal de dor que o neurônio faz, usando os canais de cálcio. Né? Ó, o Covid. Show. Muito bom, hein? Rapidinho, Clério. Delta. Hein, Clério? Só um minutinho. Deixa o André falar do antiviral, antes da gente falar da mitotilina. Tá bom? Desculpa, Tito. Só lembrar, então, tô colando ali porque eu escrevi na parede lá no segundo ano, aqueles PIPs e os PEAs, sei lá, que é despolarização e hiperpolarização, né, no caso. Aí, no caso, os PIPs envolvem GABA, né? Então, lembrar disso aí, que exatamente eles vão acontecer por conta de canal de sódio, né? Meu próprio nome já fala, né? PIPs, né? Desculpa. Potencial inibitório pós-sináptico, né? E o outro é excitatório pós-sináptico. Então, se eu jogo um inibitório pós-sináptico, eu travo tudo aí. Eu preciso transmitir a dor, se eu estou inibindo ela, o limiar de dor vai ficar mais alto, né? Muito bom, hein? Então, tem mais um mecanismo farmacológico que a gente pode usar também, que está até citado no programa aí, que é a meteptilina, né? Que ela vai ser uma inibidora da recaptação de noradrenalina e de serotonina. Só um minutinho. Então, deixa o André falar do antiviral, antes da gente falar da mitotilina. Tá bom? Desculpa, Não, pode. Então, beleza, então, deixa eu comentar. Que foi até dúvida da gente esse ano, né? Que a gente perguntou para a doutora como é que se dava esse tratamento. Só que esse antiviral, ele vai ser usado na fase aguda, né, da doença. O mecanismo de ação dele vai atuar, né, no próprio fugiu a palavra agora, na síntese viral, né, naquela replicação, quando o vírus estiver replicando, ele vai fazer essa alteração, se eu não me engano, na cápsula dele, que não vai deixar ele agir. Basicamente é isso. Mas eu lembro que essa questão do antiviral, na época teve uma polêmica lá também, porque tinha fonte que trazia até que o antiviral fazia piorar o quadro tipo, da neuropatia, né? Não tinha uma coisa assim? O antiviral ele vai agir lá diminuindo a replicação do vírus. Né? Uso de antivírus eu tenho menor inflamação, né? Diminuir a inflamação, se você consegue diminuir a inflamação, você consegue diminuir essa proliferação. Se diminui a proliferação, diminui a inflamação e diminui os danos, né? Mas enfim. Eu acho que era o uso de antiviral quando já estava na neuropatia pós-herpética. Mais crônica, né? Só pensar também que ela tem uso tópico, tem intravenoso e tem comprimido, né? Então depende também da miligrama. Se você colocar ela de uso tópico, com os efeitos colaterais, se você colocar, no caso, em cima das vesículas, ela pode irritar, gerar queimação.
Nesse caso, tem que pensar também em que momento vai usar essa medicação, porque você vai ter uma primeira exposição, depois, e é a mesma medicação para qualquer tipo de herpes, retal, labial, qualquer um. E no caso, como ele vai estar no dermato, ela vai estar em alta replicação, então ela pode também ser um potencial contaminante, né? Então tem que avaliar, mas imagino que quando passa ela já está sentindo só as dores, que seria essa neuralgia pós-herpética, aí realmente já não faz sentido dar o antibiótico, porque na verdade o problema dela já não é do vírus, já é neurológico. Então, não só porque a mitriptilina ela é um antidepressivo tricíclico, né? E ela, apesar de ser antidepressiva, ela vai ter um efeito na dor, porque ela atua principalmente inibindo a recaptação de noradrenalina e serotonina, né? E aí, ela vai o quê? Vai diminuir o estímulo que chega da dor, dando mais oportunidade para que a via descendente de diminuição da dor, não lembro agora como é que é o nome, a descendente de... A gente falou isso agora, tá, a via descendente de controle da dor, ela vai ser mais, a atuação dela vai ficar maior, porque a mitriptilina vai fazer com que os efeitos que chegam excitatórios sejam diminuídos, entendeu? Então essa basicamente seria a dor, né? Aquela via descendente que a gente falou. Exatamente. Ela precisa de noradrenalina, né? E ela precisa de serotonina. Exato. Então, usa um medicamento que ele inibe essa recaptação, ela vai ter mais tempo na fenda sináptica. Então, ela vai ter mais tempo para ficar atuando nessa inibição de dor. Então, os antidepressivos eles acabam atuando nisso. E também os de NMDA, né? Que também são classes meio que trabalham próximas. Tu lembra aí, isso, e como é que chama ele? Você lembra, Everton? Não. 5HT. 5HT. São os noradrenérgicos, não? Serotoninérgicos? 5HT, que é a mesma coisa que serotonina, né? Só vocês lembrarem lá. Meu irmão, essa testa daí. É o 7-NET lá, eu não lembro isso não, mas é isso? Aquele... 5HT. Tava... Então esses receptores aí vocês vão ter que lembrar pra prova, tá? Até porque na prova, como vai ser uma prova objetiva, provavelmente vai cair um 5HT dentro da vida, né? O cara vai ter que ser bem sucinto, né, na resposta, então é bom saber mesmo. E você por esse 5HT, aí você vai jogar aí o antidepressivo triciclo, beleza? Mitriptilina. Isso. E como é que funciona aí os opioides aí? Você lembra aí, André? Só pegando o gancho aí, como citou o tramadol, outro receptor também, são os opioides, né? Mi, kappa e delta. Aí, ó. Bom, eu lembro que são basicamente dois mecanismos, né, de ação. Ele vai atuar nos canais de potássio entra, você aumenta o limiar lá pra cima, né? Aí, e depois a diversa do ele vai abrir, não vai deixar gerar o potencial de ação, né? Que seria não vai deixar gerar a condução, né? Digamos, sináptica. Basicamente, assim, bem. Isso. Opioide, tosse, né? Depressão do sistema respiratório. O respiratório é o principal, né? Depressão do sistema respiratório. Constipação. Ele pode dar agitação também, justamente por deprimir lá no sistema nervoso central e começar a dar agitação, clônus, essas coisas todas. Caiu no R2, legal. Toma, de modo geral, o nervo vegetativo. Não, calma aí. MVs e vai causar. Não, miose, vai causar constrição do músculo. É miose. Eu aceitei. Black Mirror também é excessivo. Miose? Não, ao contrário, hidríase. Não é não? Eu ia falar de hidríase, né? Se fosse porque ele miose. Vai construir. Caralho, sacanagem. Isso, você tem que saber isso aí. Ele pediu um receptor também específico do olho para esses opioides, que é o receptor Mi. Lembrar que Mi e Sigma, porque o kappa, embora seja um receptor, não trabalha muito com dor, né? Outra coisa que ele pode perguntar, por exemplo, também é o antagonista. No caso de alguém que chegue lá com uma superdose lá de qualquer uma dessas drogas aí. Tem os agonistas, tem o protótipo dos opioides, que é a morfina.
Aí você vai usar codeína, que pode tampar a tosse, mas aí tem um medicamento que tem que estar nas cabeças, que é o antagonista específico, né? Alguém sabe? Antagonista que para reverter o efeito? De morfina, por exemplo, se a pessoa fica muito, ou já usou droga, qualquer droga. Ah, Escute isso, eu esqueci também. Adrenalina, não? é que a gente viu no primeiro ano lá. Acetilcolina? Não, Não, é médico. É remédio. Ah, tô ligado, parado, velho. é que a gente viu no primeiro ano lá, pô. Vai ser não, né? Mas ele cobrou Porque se ele chegar lá com depressão respiratória, se você aplicar e tiver qualquer resistência, que é um dos outros efeitos colaterais, né? Ele vai gerar dependência. Então, tudo depende de dose, mas cada vez que você usa, precisa de mais. Tem um efeito de dependência que no saco, a gente pode sentir bem. E aí tem uma medicação que o Dr. Renan gosta muito, e ele cobrou isso, eu lembro, né? Miose. Mas essa questão de R2 do olho aí foi mal, hein? Vai colocar até o receptor aí, o cara voltou pra bull, hein? É porque ele falou exatamente, a pessoa vai chegar lá, por exemplo, com algum tipo de sintético do ópio, e aí um dos fatores que você pode relacionar se ele não tiver com a depressão respiratória é exatamente o olho puxadinho, que é a miose, né? E aí, realmente, a miose é que eu fui enrolar aqui, mas não é exatamente, ela vai reverter, no caso, vai depois da aplicação. E aí, só para não entrar muito na cabeça, né, pra gente anotar, porque o sentido mais de resumo é a naloxona, que aí é o antagonista. Aí pode procurar, porque é o... O pé de frago. Ele é um opioide também, viu? Assim, ele é um opioide, porque ele é um opioide fraco, né? Tem um antagonista, tem os agonistas. Por exemplo, o tramadol, eu não sei se ele usou aí, tramadol, né? Acho que usou 100 miligramas. Ele é um sintético fraco, e aí dentro daquela classificação da OMS de farmacologia lá, ela tá na segunda escala. Lembrar que é pela hora, e aí tem uma escadinha da dor, que você faz AINE, depois você faz AINE com um opioide fraco. No caso, o tramadol é um opioide fraco, por isso que você tem que seguir nessa, pra você não queimar logo a largada, né? E aí tem a metadona, né? Que ela vai ter um sintético forte, no caso, ela vai ser pode ser usada para quem já tem algum tipo de depressão morfina, esse tipo de coisa. E aí, só ressaltando, quando tem naloxona, então ele vai reverter essa parada respiratória, por exemplo, essa CV, e ele vai ter os receptores, vai atingir a proteína G, ele vai ter uma proteína G inibitória, vai reduzir a adenosclase, vai reduzir a ampercíclico, vai reduzir o canal de sódio, o sódio que está passando, e aí, no caso, assim, atrapalhando essa transmissão de sódio, essa movimentação de sódio, ele vai inibir a transmissão nervosa. Vou falar em inibição de canal de sódio, já para aproveitar que a última medicação que tem é a lidocaína, né? Lidocaína é um inibidor de canal de sódio. É um anestésico local, entendeu? E se usa. RPP1, né? Era desvalorização, né? Tinha a capsaicina também, né? Que era Do problema que a capsaicina, o grande problema dela é a liberação de substância P, né? Aí ele tem um linear muito alto, aí depois passa. Aí ela tem pouca adesão por isso, porque é muito doloroso demais, né? No início. Porque eles liberam toda a substância, abre os canais de substância P, né? isso. Aí, só pra fechar. 3, 4, depende da temperatura. Só pra fechar mesmo, pra complementar. Então, docaína é semelhante à procaína, né? Sim. São todos da mesma família, né? Só pra deixar gravado. Lidocaína, xilocaína, não sei o que, placaína, cocaína. Todas. Então, se a gente for pegar o básico geral, a gente trabalhou com 4 medicações hoje, né? Foi a pregabalina, que vai ser atua no receptor 2 delta, alfa 2 delta, né? E canal de cálcio, que também não tem propagação sinal. A outra foi qual? Aí o Wesley falou da carbamazepina, né? Que é inibir canal de sódio. Qual que é a outra? A ambritina, que é um antidepressivo psíquico, que atua na recaptação de serotonina. E a lidocaína, bloqueador de canal de sódio. Que com isso não tem propagação sinal. Pode ter uma redução de fármaco máximo. Falou do opioide também, já falou da via do opioide. Exato. Show. Então, finalizando, o que a gente fez foi a gente tratou a dor, né? Lembra sempre que quando foi de herpes, igual o Daniel falou, ia fazer aguda e ia fazer crônica. É importante diferenciar. É uma neuropatia, daquela vez mais uma neuropatia periférica, no central. Acho que tem um fato importante lá da anitilina. Se eu estiver errado, que ela por ela ser solúvel, ela tinha ela entrava mais fácil, por isso ela tinha essa ação melhor, né? No bloqueio da dor. Por isso que ela era usada aí nessa questão da neuropatia mesmo, né? Por causa da herpes, sendo também mais forte. Em relação ao que falando.
Não, pode falar, é só isso mesmo, só. Eu não lembrei se eu tiver falando besteira, só pra te corrigir. Eu vou ir aqui, é só que eu tava pensando na anestésica, lembra uma coisa que eu acabei me concentrando no começo. Eu queria só lembrar que a anestésica, ele não é seletivo para fio de dor, né? Lembrar isso, então ele é evidente da quantidade. Ele pode, inclusive, fazer para a menina, nas costas do nome. Porque a pedal, porque é o mesmo anestésico, então parece que é local, parece que é mais benéfico, porque inibe, mas inibe o uso, então ele tem uma sequência, né? E não é seletivo, né? É seletivo. E a outra, só porque estava falando de anestésico local, tem a cetamina também, provavelmente a gente vai falar em outro, que aí, no caso, ele tem uma atividade dissociativa, né? Então, ele é de consideração, e no caso, ele vai ter uma dissociação, ele vai ficar como se fosse inconsciência, na situação de dor, né? Mas, enfim, é só porque eu disse da relação dos canais de cálcio, da anestésica, né? Ele, quando eu abri a minha página, só quando são dois grupos anestésicos locais. No caso, tem o grupo de éster, aí entra a cocaína, a corocaína, e as aminoaminas. Aí vai ser hidrocaína, bupivacaína, ou seja, vai ter as relações. Foi pelo que eu abri na página, mas lembrei por conta da quantidade, né? E saber que não vai cair especificamente, mas que a gente não põe ali no com hidrocaína, em extremidade, para não usar, né? Então, são coisas que a gente vai lembrando junto aqui. É isolado do boteco. Porque, não sei se caiu, mas teve uma aplicação de anestesia, assim, uma machucada de machado de pé, caiu no negócio assim, ano passado. Aí não sei se caiu. Terceira folga, amanhã de 4. Amanhã eu tô Não, foi massa. Galera, bom final. Vou mandar. Modo festa. Foi bom. Valeu, não, por ter vindo. Eu vou ter que avisar ainda, mas achei que foi massa também, né? Não, Lá tá o grupo tá baixo, velho. Tá Vou ocupado. colocar clínica. A gente vai assistir. Tá correndo caidado lá. Sai correndo, velho. Vai mandar fazer. Eu que mandar o. Vamos lá agora. Síndrome da terceira folga hoje. Conhece assim? Aí ele Já foi com síndrome da terceira folga já? E aí se vira. Mas, claro. Só quem for apresentar que sabe, cara.